E muito se fala sobre a destruição da Amazônia, e a gente ouviu aqui ministros do governo Lula falando de um projeto mesmo de destruição dos Yanomamis, e tudo de acusação que existe de que Bolsonaro teria praticado crime de genocídio. O senhor concorda com isso? Como é que o senhor vê a atuação do governo Bolsonaro na destruição, do meio ambiente e das terras Yanomamis? Olha, essa é uma pergunta bastante importante, Fabíola. Eu não sei se eu usarei o termo genocídio, mas posso dizer os resultados que eu tenho. Quando eu era diretor do INPE ainda, nós dávamos não só alertas de desmatamento, mas de destruição de terras indígenas. Então, eu me recordo bem, em junho já de 2019, nós mostramos muita destruição, por exemplo, na região dos indígenas Ituna e Tatá, lá no Pará, que teve um avanço enorme de mineradores ilegais, naquela região que o Bolsonaro tinha dito que uma ONG tinha botado fogo, mas na verdade tinham cerca de 7.000 minas ilegais. Esses alertas eram diários. Na terra dos Yanomamis, nós demos alertas contínuos, nós mostrávamos, e se eles acessassem os dados do INPE, que são abertos, estão na página, vinha a localização geográfica, tudo, e além dos dados do INPE, existe outras ONGs, inclusive eu quero realçar aqui o papel da Map Biomas Alerta, que usando dados do INPE, davam detalhado para o governo aonde estava sendo desmatado, quem era o proprietário, se tinha, o governo não fez absolutamente nada, certo? Ele ignora. Por quê? Aí que vem a parte. As reservas indígenas são a maior defesa que a sociedade brasileira tem contra o desmatamento. São as áreas mais preservadas, e isso ia contra interesses e principalmente a atração que tinha o governo à mineração em terras indígenas. Fabiola, na Amazônia são 29 grandes grupos criminosos, atuando há mais de 10 anos, atuando através das fronteiras, com pleno conhecimento das Forças Armadas, em particular Exército e Aeronáutica. Nada foi feito para coibir isso, absolutamente nada. Eu não sei se eu chamo de feminicídio, mas eu chamo isso de uma atitude pensada contra tomar as atitudes corretas. É uma prevaricação da pior espécie possível. Agora, mas professor, é possível, o senhor está falando aí dos dados, interessante isso que o senhor está dizendo, né? Que os dados mostravam a destruição avançando nas terras indígenas. O senhor lembra exatamente o período disso? Porque, por exemplo, a gente entrevistou aqui o ex-ministro Ricardo Salles, e ele disse que isso se agravou nos últimos 2 anos. Do governo Bolsonaro, quando ele já até tinha deixado o ministério. O senhor fala dessa destruição começou logo no início do governo Bolsonaro ou não? Foi mais no final do governo Bolsonaro? Essa escalonamento da destruição começou antes do governo Bolsonaro. Nós não podemos negar os dados, né? Já no governo Dilma já começou a crescer, passou pelo governo Temer, inclusive o aumento do desmatamento da Amazônia é curioso, porque nós tivemos um mínimo minimorum em 2012, quando de 2004 a 2012 o desmatamento foi reduzido mais de 80%. Mas, infelizmente, já no começo do governo Dilma, começou a crescer lentamente, cresceu um pouquinho mais no governo Temer, mas no governo Bolsonaro cresceu fortemente. Mas mais do que isso, Fabíola, não é só o crescimento, podemos dizer, talvez, para não colocar nada ideológico aqui, que no governo Temer foi por questões econômicas que não puderam atuar. Mas no governo Bolsonaro havia o discurso do governo contra a coibir desmatamento e favorecendo mineradoras. Vocês sabem disso. Querendo atrair mineradores estrangeiras para a área. Isso que foi terrível. Os desmatadores, os mineradores ilegais se sentiram empoderados. Eu acho que eu já contei essa história, não sei se para ti ou no UOL, para outras vezes, que foi quando eu tive aquele debate com o Ricardo Salles no G1. Depois do debate, o Marcelo Brito, que é presidente da Associação Agronômica Brasileira, né, virou-se para o Ricardo Salles e falou: ministro, vocês têm que mudar o discurso.
porque senão vocês vão atrapalhar a exportação brasileira, inclusive do óleo de palma que a empresa dele produzia, que ele disse dava como a propaganda que era produzida em áreas que não eram desmatadas, áreas que já estavam desmatadas, recuperando essas áreas. A resposta do Ricardo Salles foi contundente, mostra o que eu estou falando. Ele disse, Marcelo, tu sabes que não podemos fazer isso, porque Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos desmatadores e mineradores da Amazônia. Esse que foi o problema sério. Quer dizer, havia uma intenção do governo de protegê-los. E isso o Ricardo Salles mostrou, inclusive, comparecendo pessoalmente lá. Deveria ter sido preso pela atitude que ele fez.